Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise da Libra, a Libra esterlina, que talvez você saiba ou não, mas ela está, basicamente a Inglaterra está passando por um processo de divórcio da União Europeia e é lógico que isso tem um grande impacto a respeito da Libra. Pode fazer com que ela se valorize, desvalorize ou cause volatilidade no mercado financeiro. Tá? E eu tenho observado, tenho acompanhado a Libra já tem algum tempo. Temos uma tendência de queda bastante acentuada na Libra. Nesse vídeo eu quero fazer uma análise envolvendo os 7 principais pares que tem a Libra e como que isso pode nos dar uma visão geral da Libra como um todo e como isso pode nos dar uma visão de possíveis oportunidades de compra ou de venda, seja posicionando-se na Libra ou seja posicionar em algum dos pares que eu vou te explicar. Antes de mais nada, se inscreve nesse canal, deixa seu like aí, seu joinha, é muito importante para mim. Deixe os seus comentários e compartilhe esses vídeos nas redes sociais, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós temos é o GBUSD. Temos um elemento que eu gosto muito, eu sempre falo bastante, inclusive no vídeo de anteontem, eu falei do EuroCAD. Nós temos uma certa semelhança, mas tem um outro elemento aqui que é mais importante no GBUSD, que mostra uma possível entrada de força compradora. Primeira coisa que eu consigo observar, e se você não viu o vídeo que eu falei do EuroCAD, é o vídeo 248, se eu não me engano. Tá? Então, dá uma olhada aí, né? Depois você dá uma olhada no vídeo do EuroCAD, você vai ver que existe uma semelhança entre o EuroCAD, daquilo que eu expliquei no vídeo 248, com aquilo que eu vou explicar agora no GBUSD. Temos, primeira coisa, vou aumentar aqui um pouco. Bom, primeiro, né? Antes de mais nada, temos uma estrutura de queda formada no gráfico diário. Então, estrutura de queda, lateralizou, queda de novo, ok? Agora começou a possível retração. Então, a queda é muito acentuada e muito clara. Se nós olharmos através do gráfico semanal, vamos ver que esse é um ponto de suporte extremamente importante para a Libra. Nós vemos aqui, é um ponto de suporte importantíssimo no gráfico semanal. Tá? Olhando pelo gráfico diário, podemos observar, agora sim já entra o primeiro elemento de semelhança com o EuroCAD, que é esse ponto de suporte aqui, ou seja, um ponto de suporte claro. Nós temos um falso rompimento desse ponto de suporte. Esse é o primeiro elemento, falso rompimento. Segundo elemento, esse candle, diferente daquilo que aconteceu no EuroCAD, esse candle está mostrando para a gente uma força compradora muito importante no formato de um pin bar, um candle de rejeição de força compradora. Esse foi o candle de terça-feira dessa semana. Então, a partir daqui nós já temos um certo elemento que dá muito mais confiabilidade para pensar numa possível compra. Ponto de suporte importantíssimo no gráfico semanal que eu te mostrei, ponto de suporte importante no gráfico diário, falso rompimento do ponto de suporte e o candle de terça-feira foi no formato de um pin bar, entrada de força compradora muitíssimo relevante. O mercado subiu, vamos ver aqui exatamente. Chegou a subir 275 pips mais ou menos. Enfim, uma possível compra estaria interessante. Pode ser que ele vai subir mais? Pode ser que sim, especialmente por causa do ponto de suporte tão relevante no gráfico semanal e o formato como ele fechou esse candle com ignição de força compradora na Libra. Tá? Então isso é bem relevante mesmo. Até onde que ele pode subir? A estrutura no gráfico diário ainda é a estrutura de queda. E eu não gostaria de manter uma compra para além desse nível de 1,25. Esse foi um ponto de suporte importante em dezembro do ano passado, em janeiro também, e agora no mês de junho também foi importante e pode virar um ponto de resistência quando o mercado chegar lá. Tá? Olhando para a estrutura, faz bastante sentido. Qual a minha opinião? Minha opinião é que o GBUSD talvez faça alguma retraçãozinha um pouco maior, para depois vir buscar esse ponto e aqui ele toma uma outra direção, seja continuar subindo ou seja para retomar o movimento de queda. Olhando para o GPJPY, cenário muitíssimo parecido, é por isso que a gente precisa ter uma ideia, a gente precisa entender de correlação. Estrutura de queda muito clara, né? Ponto de suporte, temos aqui exatamente o mesmo cenário, temos um ponto de suporte importante no gráfico diário, temos um falso rompimento desse ponto de suporte, e na terça-feira também foi um candle de ignição de força compradora, indicando a entrada de força possivelmente aí para inverter a tendência. No gráfico semanal, igualmente importante, temos um ponto de suporte muito claro. O mercado tocou nesse ponto e mostrou já a entrada de força compradora. Minha opinião, e só uma distinção, que eu gosto sempre de fazer essa distinção,
Uma coisa é trade, outra coisa é palpite. Eu estou trazendo aqui uma análise, mas eu não estou comprado em nenhum desses pares, tá? Apenas para deixar isso claro. Minha opinião é que ele não terá problemas para subir até o 38,2 da Fibonacci, desse movimento de queda como um todo, o que pode jogar o GBP-JPY para 135,00, que é um número redondo bastante relevante, o que daria aí quase 400 pips de possível movimento de alta no GBP-JPY. Tá? Essa é a minha visão. GBP-NZD. Aqui a situação já está um pouco diferente. Todos os pares são compostos de duas moedas, tá? E, lógico, a Libra é apenas metade da equação, e aí nós temos o outro elemento, né? No que eu falei agora, o GBP-USD, portanto o dólar era o outro elemento da equação, o Yen, outro elemento, e agora nós temos o NZD, que é o dólar neozelandês. A estrutura já está com cenário de possível inversão. Não gostei muito desse candle que ele fez na sexta-feira, porque isso meio que mostra uma força vendedora, onde eu gostaria de estar vendo agora força compradora para retomar o movimento de alta. Tá? Se nós olharmos aqui, ó, no gráfico diário, a gente vê uma estrutura bastante clara, bem formada, de queda, e o mercado bateu cravado no 61,8, inclusive isso aqui foi um ponto de suporte bem importante antes. Então, foi suporte, foi resistência aqui, e aqui foi resistência. Minha opinião é uma de duas coisas. Ou esse negócio vai ficar um pouco lateralizado, vai continuar andando de lado, ou existe uma boa chance de cair, tá? Eu acredito em alta nesse momento? Não acredito muito, por causa que o cenário aqui é diferente daquilo que eu mostrei no GBP-USD e no GBP-JPY. Mas aqui eu já estou um pouco mais cético. Nos outros dois pares, GBP-USD e GBP-JPY, eu estou um pouco mais acreditando sim que ele faz movimento de alta. GBP-NZD eu já ficaria um pouco de fora, não está muito claro para mim. GBP-AUD, sinal muito parecido com o do GBP-NZD, afinal, dólar australiano e dólar neozelandês tem uma correlação entre eles como moeda. Podemos ver um ponto de suporte aqui fez falso rompimento, estrutura de queda, voltou até aqui na casa dos 50%, quase 61,8%, e, bom, temos um topo duplo aqui e entrada de força vendedora. Minha opinião é que ou ele lateraliza ou ele vai fazer uma queda um pouco mais importante. Vou aguardar. Também não estou muito seguro do GBP-AUD. Euro-GBP. Pouquinho mais complicado. Temos uma estrutura, né, um candle muito fortíssimo de queda no gráfico mensal. Então, o mês de agosto foi esse candle com falso rompimento da máxima anterior, no formato de um candle de rejeição de força vendedora em uma zona de resistência. Então, isso pode estar chamando para uma possível venda no Euro-GBP. Tá? Se nós olharmos aqui, existe uma estrutura de alta, mas que a velocidade com que o mercado está caindo está sendo bem intensa. Eu acredito que existe sim chance de uma possível queda um pouco mais importante. Só que eu não acho que isso vai acontecer da noite para o dia. Tá? Eu não acho que ele vai cair aqui de forma vertical, derretendo. Acho sim que existe chance de que ele venha para esse ponto de suporte, faça uma retraçãozinha e depois faça um movimento mais ou menos nesse formato. GBP-CAD. Estrutura de queda muito bem clara, mercado um pouco congestionado, na terça-feira também fez um queda de força compradora, só que diferente do GBP-JPY, que entrou força bastante importante, tá? E o GBP-USD também, no GBP-CAD foi uma força bem fraca, foi um negócio meio estranho. Acredito que existe boa chance de um movimento de alta sim, mas não vai ser um movimento de alta muito, muito rápido. Acho que ele vai subir meio preguiçoso para depois retomar o movimento de queda e continuar caindo bastante no GBP-CAD. E por último, no GBP-CHF, temos uma estrutura de queda bastante importante. Movimento de alta que começou a fazer a partir daqui, uma retraçãozinha. Tocou no ponto de suporte do gráfico semanal. Falso rompimento desse ponto de suporte. Entrada de força compradora. Acredito que ele faz uma retração sem muitos problemas até chegar nessa zona aqui, com a zona de suporte anterior, e que agora pode virar uma zona de resistência. Não está muito longe, mas tenho boa chance a partir disso. Bom, aqui eu fiz uma análise dos 7 pares que envolvem a Libra, os 7 principais pares que envolvem a Libra. Isso nos dá uma ideia do movimento da Libra como um todo. De forma geral, a Libra está em um possível caminho de valorização, ou seja,
fez um movimento de queda muito importante nos últimos meses e agora provavelmente fazer uma retração um pouco mais relevante. É preciso prestar atenção contra qual moeda você quer apostar, você gostaria de operar, esperando essa valorização da libra. Contra o dólar neozelandês, por exemplo, não acho que seja uma ideia muito boa, nem contra o dólar australiano. Os sinais mais claros de possível compra ou de possível valorização, para mim, é GBP-USD, GBP-JPY, porque já mostrou entrada de força compradora. Ainda assim, não acredito que a libra vai fazer um movimento de alta, a libra como um todo, né, que vai se valorizar de forma muito intensa. Tá? Eu acho que qualquer movimento de alta, e aqui eu quero deixar muito claro isso, não estou te dando sinal financeiro, não estou te dando aconselhamento, nada disso, mas eu estou te dizendo apenas minha opinião, que qualquer movimento de alta na libra será apenas retração. A tendência é de queda. Eu acho que essa tendência dura pelo menos mais uns 6 meses a um ano, sem muitos problemas. Tá? Então, a minha ideia é, se eu for comprar a libra, eu não vou me empolgar muito, não vou procurar estender muito o meu take profit, porque eu sei, na minha opinião, é que esse negócio, a tendência não vai durar muito, a tendência de alta. Tá? Movimento de alta, geralmente curto e um pouco contra a tendência. Não teime contra a tendência. Existe uma tendência forte, clara, estabelecida. Existem elementos macroeconômicos que estão apontando na desvalorização da libra. Então, qualquer oportunidade de compra pode ser interessante, mas preste atenção um pouco para você não ficar aí do lado errado do barco, né? E aí, é claro que vai dar ruim. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa seu like aí nesse vídeo. Um forte abraço, fique com Deus, uma boa semana para você. E estou à disposição pelo WhatsApp. Eu estou no Brasil nesse momento, estou na casa da minha mãe, estou meio me estabelecendo, então meu WhatsApp está um pouco meio de lado nesses últimos dias. Mas segunda-feira eu já retomo toda a minha rotina e é nóis. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.